Segura! Olha o que nós vamos falar agora. O segundo tópico que o aluno, se pudesse, se você que está aí vendo este vídeo, se você pudesse, você faria a prova inteira do Enem usando só esse tópico. Regra de 3. O aluno gosta de fazer tudo na vida por regra de 3. Né? Escrever redação, regra de 3. Ele ama regra de 3. Ele acha que regra de 3 pode ser usado sempre. Isso não é verdade. Então vamos saber em que momentos, não é que você não pode usar, mas tem que saber a hora que você pode usar. Momentos que você pode usar a regra de 3. Regra de 3, basicamente, você só vai ter duas variáveis para trabalhar, né? A regra de 3 simples, tá? A regra de 3 composta tem mais duas. E ela se apresenta de dois tipos. Ou a regra de 3 é direta, que o aluno nem pensa, é o que já está no HD dele, ele já vai direto, para ele tudo é direto. E tem a regra de 3 inversa. Uma nós vamos chamar de grandezas diretamente proporcionais, é a regra de 3 direto. E grandezas inversamente proporcionais será a nossa regra de 3 inversa. Qual é a definição de regra de 3 direta ou de grandezas diretamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é constante. Estou dizendo para você que esse valor constante aqui, eu vou chamar de K, é um valor de proporcionalidade. Estou dizendo para vocês o seguinte, se as duas grandezas são diretamente proporcionais, uma é igual à outra multiplicada por K. Alex, o que é esse K? É um número qualquer. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser quebrado, pode ser raiz, pode ser 1. Elas passam a ser iguais, não tem problema. Mas existe uma proporção entre elas. Vamos pegar algumas fórmulas para você verificar. Espaço é igual a velocidade de tempo. Força é igual a massa vezes aceleração. Vou pegar alguns exemplos aqui, ó. E vamos analisar aqui nesse caso, quem seriam as grandezas diretamente proporcionais? Qual é a ideia que duas grandezas diretamente proporcionais têm? Olha só, deixa eu explicar isso aqui, ó. Se eu falar para vocês que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, não me venha com churumelas de dizer, quando uma aumenta, a outra aumenta. Não, não é isso. É mais do que isso. A operação que eu faço, se eu multiplico, eu estou falando de operação em relação a produto ou divisão, tá? A operação de produto que eu faço em uma delas, acontece a mesma coisa na outra. Ou seja, se eu dobrar uma variável, a outra também vai dobrar. Alex, se eu dividir uma variável por 3, o que acontece com a outra? Também fica dividido por 3. Então, mais do que aumentou, aumenta, diminui, diminui, não é só isso, dobrou em uma, dobra a outra. Dividir uma por 3, divide a outra por 3. E aí sim, vamos aos nossos exemplos clássicos. Espaço é igual a velocidade de tempo. Estou supondo que a velocidade seja constante. Se a velocidade é constante, pensa comigo. Você anda, sei lá, 600 quilômetros a distância do Rio até São Paulo em tempo de 2 horas. Se você quer andar a metade, 300 quilômetros, eu te pergunto, você gasta o quê? São diretamente proporcionais, uma está de um lado, outra está do outro. Existe um valor constante, estou supondo que a velocidade não mudou. Se você quer andar a metade, obviamente você vai gastar a metade. Da mesma maneira, se você quer andar o dobro, 1.200 km e de volta, você vai gastar o dobro, 4 horas. O que você faz com uma grandeza, acontece a mesma coisa com a outra. Beleza? Esses exemplos você pode usar a regra de 3. Tipo, 600 dá 2, 1.200 dá X. Ponto. Vamos lá. Outro exemplo. A física nessa hora ajuda muito, né? Mas vamos para a química. PV igual a nRT. Estou supondo que o volume não mude. Tem que supor isso. Alguém não vai mudar. Constante. Número de moles e o R são constantes também. Ou seja, o P e o T são diretamente proporcionais. Um está de um lado, outro está do outro. Se eu dobro a pressão, o que acontece com a temperatura? Dobra. Se eu divido a temperatura por 3, o que acontece com a pressão fica dividido por 3. Aqui eu não estou preocupado de falar de unidade, ATM, não, estou falando de grandezas. Somente isso, tá? Agora vamos
tirar os erros de vocês. Por exemplo, uma função que está relacionada assim, ó. Y é igual a x ao quadrado mais 1. Aí tem às vezes no texto assim, ó. Olha que coisa, olha como vocês erram. Então, a teoria está dada, tá? Agora eu vou falar o que vocês fazem. Olha que loucura. Nós temos uma parábola aqui, ó. Pelo menos uma curva. Quando x é 1, dá 2. Quando x é 2, quanto dá o y? Então imagine que você tem uma curva que é calculada por uma fórmula. Y é igual a x ao quadrado mais 1. O aluno pensa, Alex, se o x é 1, o y é 2. Se o x é 2, se eu dobrei, eu vou dobrar aqui, 4. Não, porque a fórmula que relaciona os dois não é de uma grandeza diretamente proporcional. Repare que aqui tem x quadrado. Além disso, esse 1 desgraça tudo na sua vida. Então, por exemplo, se o x é 1, o y realmente dá 2. Tudo bem. Mas se o x é 2, não é porque você dobrou que vai dobrar. Olha o que acontece. 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. Então não dobrou, ficou acima do dobro. Você entende isso? Por quê? Porque elas não são diretamente proporcionais. Não estão relacionadas por essa fórmula. Quer ver um outro? Um outro clássico, tá? Então, não pode usar regra de 3. Pelo amor de Deus. Quer ver outro que vocês usam direto? Esse é clássico. Vai ter PUC aí, tá? Vai ter PUC aí. Olha o pega-pangaré da PUC, que eles adoram. Seno de um ângulo dá 2/3. Tá? Aí ele pergunta: o que acontece se eu dobrar o seno? O aluno pensa, dobrou o ângulo? Dobra o resultado. Não é. Em trigonometria, a coisa não é diretamente proporcional. Por quê? Porque quando eu digo y é igual a seno, o x e o y não estão relacionados por uma constante. Tem um seno desgraçando tudo. Quer ver? Bote o x valendo 30 graus. Quanto é que dá o y? Meio. Lembra disso? Seno de 30 é meio. Opa. Agora dobra o ângulo para 60. Dobra o resultado? Seno de 60 é o dobro de meio? Não é. É raiz de 3 sobre 2. Dobrei o ângulo, mas não dobrou. Então, exercícios de trigonometria, não podemos usar regra de 3. Essa é a ideia de regra de 3 direta, tá, gente? Regra de 3 direta. Esses são os maiores erros dos alunos. Querer usar regra de 3 aqui e aqui. Tudo bem? Não tem print não, né? Eu fico esperando que eles printem. Eu vou deixando, né? Não falo, vou apagando, né? Tem problema apagar, meu amor? Tem não, né? Tem, rainha? Ih, não? Vou apagar, né? Vou direto. Eu vou falando sozinho mesmo. Ó. Eu vou apagar aqui, porque eu quero te dar um exemplo de quando pode. Eu só estou dizendo quando não pode. Vamos a quando pode. Vamos a um quando pode. Tem um que é clássico. Também do Enem. Enem 1801, sei lá. O cara botou assim. Uma pessoa foi contratada para trabalhar numa loja. E aí o combinado foi: quando essa pessoa quanto ela tem que vender, e ela tem quanto ela vai receber. Ficou determinado que ele, se vender 600 produtos, você recebe R$1.000. Que maravilha. Se você vende 1.200 produtos, foi o dobro? Aqui dobrou. Não, não dobrou. Ele falou, se você vender 1.200, se você vender o dobro, eu vou te dar 1.500, não, 1.600 reais. Ele não quis dobrar, ele determinou isso. 600, R$1.000, 1.200,
produtos, R$ 1.600. E falou que a venda e o dinheiro que você recebe estão relacionados de forma linear. Ou seja, a venda e o que você recebe, se você for linkar esses pontos, vai ser uma reta. A pergunta do exercício é: se você vender 900 produtos... Não, 900 não. 1.000 produtos. Qual é o dinheiro que você deve receber? Você falou, pô, Alex, através de uma função linear, eu posso fazer regra de 3. Olha o porém. Olha o porém. Se você fizer regra de 3 com o primeiro, tipo, produtos, dinheiro. Olha, 600 produtos dão R$ 1.000. 1.000 produtos, X. Você vai achar um valor. Corta aqui 2 zeros, ó. 10.000 divididos por 6, 5.000 divididos por 3, 1.666 aproximadamente. Beleza, Alex. Mas se eu fizer a regra de 3 com 1.200 e 600, eu fizer com esses dois, eu vou achar outra resposta. Produtos e reais. Olha que loucura. 1.200 produtos, eu recebo R$ 1.600. 1.000 produtos, Y. Olha que loucura. Corta esses 2 zeros aqui com esses 2 zeros aqui, ó. 116.000 divididos por 12, dividido por 4. 4.000 por 3. 1.333. E agora? Se eu faço regra de 3 com o de cima, dá uma resposta. Se eu faço com o de baixo, dá outra. É regra de 3, mas com qual dos dois? Com o primeiro ou com o segundo? Ou com nenhum dos dois? Com nenhum dos dois. Por quê? Experimenta botar isso numa tabela para você ver. Experimenta botar isso num gráfico. Olha por que com nenhum dos dois. Aqui estão os produtos. E aqui está o dinheiro que você vai receber. Olha o que foi determinado, que 600 você recebe 1.000. Beleza, tá certo. Ficou determinado que 1.200 você recebe 1.600. Beleza. Ficou determinado que isso aqui é uma reta. Eu sei que é linear. A minha pergunta é: meu amor, eu vou abusar de você. Duvido você pegar um copo d'água. Não esqueci. Eu já pego. Obrigado por você assistir. Chegou a dama de vermelho, que não está de vermelho, que não é para o seu bico. Mas olha é pra cá. meio laranja, tá? Meio laranja. 600 produtos dá R$ 1.000. 1.200 produtos dá R$ 1.600. 1.000 produtos vai dar quanto, ó? Você pode usar sua maldita regra de 3, mas ela tem que ser com quem? Repare os triângulos aqui, ó. Existe uma semelhança, existe uma proporcionalidade entre esses triângulos. É isso que você tem que usar. Com quaisquer 2 triângulos, tá? Eu escolhi esse. Eu vou chamar aqui de Y, tá? Ou esqueço esse valor, mas eu posso trabalhar com esse triângulo pequenininho e esse. Ou eu posso trabalhar com um grandão, também é ótimo. O grandão também é um excelente triângulo para trabalhar. Se você usa o grandão também é ótimo. 1.000 quanto vai dar? Trabalhar com um grandão é muito bom, né? O importante é que você faça um triângulo e um dos pequenos. Então, só para valorizar, eu vou fazer o grandão e esse aqui, que já está bem desenhadinho. Então vamos lá. Olhe para o grandão. Obrigado. Aqui é ao vivo, mas tudo sai na hora. Olha aqui que maravilha. Gente, eu adoro água, sabia? Ai, como é bom. Meu sonho é morrer afogado. De tão bom que é isso aqui. Ó.
Escuta aqui. Falei que ia fazer semelhança, então, com o triângulo grandão e com o pequenininho. Vamos lá. Qual foi a variação da base do triângulo grandão? 400. Qual foi a variação... 400 não, desculpa, 600. De 600 para 1.200, variou 600. Qual foi a variação da base do triângulo pequenininho? De 600 para 1.000, variou 400. Então, 600 está para 400. A base está para a base. Assim como a base do grandão. 600 também, que maravilha, hein? Está para essa variação aqui, que eu vou chamar de K. Então percebam, 600 aumentou 600, ajudou muito isso, né? Isso fez o exercício ficar até idiota. 600 aumentou 600, 400 você acha que vai aumentar quanto? Claro que é igual, né? Corta tudo aqui, ó, vai aumentar 400. E se vai aumentar 400, significa dizer que de 1.000 nós vamos ganhar quanto? 1.400, confere. Que beleza, né? E o que me ajudou muito foi essa variação, tá, gente? Que é igual. 600 sobre 600. Esse triângulo ficou isósceles. Isso me ajudou demais. Tudo bem? Então, exemplos de regras 3 seguem esse padrão. Regra de 3 direta, tá?